Então veja vocês, irmão, Deus, ele muda a natureza. Por isso não importa. Pior situação estávamos antes, no pecado, naquela vida. Mas Deus vai mudando, só que ele não vai fazer uma coisa como um mágico. Entende? De vez, ele vai fazendo aquilo, à medida que você vai se rendendo, vamos orando, vamos pondo Deus na frente, vamos nos vigiando, porque há pessoas que oram, mas não vigia. E a vigilância é o outro lado como contrapeso, senão do que adianta orar e não vigiar. Então, e Deus vai vai mudando as coisas. Você quer limpar uma água suja? Deixa ali uma torneira de água limpa correr. Diariamente você vai observando que com o passar dos dias, aquele açude, aquela água suja, barrenta, vai ficar cristalina, vai ficar limpa. Então deixa Deus ir se escorregando, entrando em sua vida. Vai orando, vai crendo, e que Deus faça esse trabalho. A razão de mostrarmos isto, falarmos disso, que é Ele que fala. É porque isso é uma das coisas que mais traz complicação. É esse gênio forte. A pessoa não aguenta, não suporta. Então, certa vez, conta o irmão Brana, que a professora chamou ele, viu que ele era muito violento, também como ele foi criado, né? Mas ela disse, olha, você pega, toma esse cordão aqui, vai dando um nozinho. Quando você sentir vontade de brigar e as pessoas estão te provocando, você conta até 10, até 15, até 20, vai amarrando esse cordãozinho. Mas ele disse que amarrava e depois partia para peleja, para briga. Ele também conta uma certa história da sua adolescência. Umas crianças na escola lhe chamavam de gorducho de Kentucky. E ele o irmão Brana era muito pobre, a sua família, sua mãe pegou o terno do casamento, entende, do pai e fez para ele uma calça, uma camisa. Então, e a turma chamava ele de fanfarrão. E era todo dia. E um dia ele estava carregando os livros de uma colega da escola e 5 garotos pegou ele e bateu. Segurou ele e o outro batia com a pedra na cara dele até deixar ele desmaiado. Eu sei que ele, por fim, ele correu para casa e ele gostava de caçar, tinha que caçar, ajudar a família, até matar uma lebre, matar alguma coisa para ajudar na despesa de casa. E ele pegou o seu rifle com 16 cartuchos e foi esperar os garotos. E lá vinham os garotos. Na estrada, conversando, falando sobre o kentuckiano. Agora ele vai criar jeito, porque apanhou bastante. Nisso, o irmão Brana pula na frente deles, com o rifle engatilhado, e já grita: qual de vocês vai escolher morrer primeiro, para não ver os outros morrer? Porque todos vão morrer. E os garotos começaram a choramingar, né? E ele simplesmente puxou o gatilho. Não disparava. Não disparava. Trocava de cartucho, nada. E não disparava. Pôs os 16 cartuchos nisso, as crianças, vendo que não disparava, saíram correndo. E ele ficou ali,
rindo de raiva e chorando ao mesmo tempo. Ele disse, se não fosse por Deus, eu teria sido um assassino, teria matado, porque eu ia fazer isso. Então, se Deus pôde transformar alguém que você até mesmo conheça, não pode transformar você, minha irmã, não pode transformar você, meu irmão. Não alimente essas conversas. Certa vez, eu conheci um certo irmão, ele pegou a fama de, antes de se converter, pegou a fama de um brigão. Brigão. E depois que pega essa fama de valente, é difícil, né? E um dia ele chegou na bodega e ali tinha um morenão e era um desviado, crente desviado, carregava uma biblinha, Novo Testamento. E o homem estava falando de briga, de valentia, e chegou o valentão, e uma e duas, os dois estavam pelejando, lutando. E este valentão derrubou aquele moreno de bruço, pegou a mão dele, pôs para trás, e lá debaixo dele o outro disse, eu tenho uma coisa aqui no bolso que o mundo inteiro não suporta. Conserta o mundo inteiro. Daí ele mesmo contando para mim, ele disse, eu pensei que era uma arma, e quando eu bati vi que era um livrinho. E aquele valentão e aquele morenão disse para ele, você pega isso aí, vai para tua casa, leia, cria jeito. E não fique por aí brigando. E ele obedeceu. Levou a Bíblia para casa, começou a ler, começou a chorar. Entende? Começou a pedir a Deus a mudança. Era um homem muito valente, muitas vezes foi cercado por dezenas de policiais, tudo armado. Era uma pessoa que vivia porque Deus havia protegido. Nisto, ele converteu. E quando ele encontrava esse outro moreno, que ele mandou que fosse ler a Bíblia e criasse jeito, ele ia dizer para ele, mas homem, você conhece a Bíblia, você sabe, por que você faz isso, vive dessa vida? Eu estou desse jeito, mas estou ganhando alma para Jesus. Mas esse meu irmão, vamos seguir adiante. A gente até é gracioso, encontra coisas graciosas, né? Mas aquele irmão, ele disse que ele sempre era tentado, entende? Com aquele passado de lutas, de pelejo, de valentão, de um homem que era temido por tanta gente. E a gente, como estava dando assistência, ele perguntou como podia fazer. Daí eu mostrei para ele que ele não devia alimentar esses pensamentos antigos, ele tinha que fugir disto. Ele tinha que entrar pelo caminho da santificação, orar, buscar em Deus, para vencer aquelas sombras antigas. Porque quando você elogia aquelas sombras, aquela coisa, eu era um homem assim, eu era assim, ora, é difícil você vencer, mas quando você abre mão disso e pede a Deus que lhe transforme, que mude, aí fica mais fácil. Então, nós vemos que amenize o teu gênio com oração, com a leitura da palavra, levando a sério o teu compromisso com Deus, porque você assumiu um compromisso com Deus pelo bem da tua alma, a tua salvação.
E lembre, pais, a maneira que você deva criar seus filhos. Entende? Ensinando a perdoar, ensinando a temperança. E crie o teu filho de uma maneira que ele não venha sofrer, entende? Com esse espírito de violência. Por isso aí também é onde sempre estamos alertando, veja, cuida o que é que seus filhos estão vendo. Aqueles combate mortal, sangue, coisa, violência. Ora, o que você planta é o que vai se colher. Então você tem uma responsabilidade junto aos seus filhos, suas filhas, o que é que elas andam vendo, o que é que eles andam vendo. Entende? E que você possa dar o exemplo. Pais, dê o verdadeiro exemplo aos seus filhos.